O ano era 1996, um ano marcado pelo movimento. Uma menina observava curiosa as costuras habilidosas da avó. Costurava vestido de primeira comunhão da minha prima, e os pontinhos não abria. E eu, muito nova, eu já acompanhava aquilo, eu já achava aquilo muito interessante. E sem máquinas de costura. Enquanto isso, o pai empreendedor também se tornava inspiração e plantava sementes que floresceriam anos depois. E já teve uma mini fábrica de tijolos, ele tinha açougue, tinha sociedade em açougue, lavoura, então assim... Defumador de linguiça. Isso, ele tinha muita coisa. Então aquilo foi me despertando essa curiosidade de ser uma empreendedora também. E eu era muito nova, muito jovem, então isso foi me dando esse gás, essa vontade de crescer, de ter o meu negócio. Incentivada por essa avó, pai e por todo o amor de uma mãe dedicada ao lar, iniciou um curso de costura industrial que trouxe a primeira oportunidade profissional, aquela que fazia seus olhos brilharem. Nascia a costureira. Foi em uma fábrica chamada Filó que G deu seus primeiros passos aprendendo e se destacando. A oportunidade que tinha lá dentro da criança, eu agarrava com unhas e dentes. Cursos, preparação, tudo eu queria saber, tudo eu queria entender, todas as máquinas eu queria aprender. Então, assim, eu sempre tive esse espírito empreendedor. A antiga Filó trouxe oportunidades, mas a vida deu algo muito mais precioso. Julie, desde os 11 anos, já estava lá ajudando, aprendendo com a mãe, absorvendo a paixão pela costura. Uma parceria única estava se formando. E aí eu lembro que, na época, a gente pegou o sofá da sala, levantamos ele, botamos entulhada no meu quarto e colocamos as máquinas na sala e começou eu e ela fazendo nossa primeira facção. Foi. Essa primeira facção a gente entregou a ela e não recebeu até hoje. E aí depois desse calote, né, que a gente tomou, a gente procuramos uma facção boa e chamamos algumas pessoas da família também para trabalhar com a gente. Nesse período a gente conseguiu ter até uma equipe de umas 5 pessoas, né? Foi minha irmã, minha sobrinha, aliás, minhas 2 sobrinhas e meu sobrinho, que está comigo até hoje. E assim que a gente começou. A gente começou assim bem pequeno e com muita determinação e coragem. E foi em 2013 que mãe e filha decidiram dar um passo ousado. Num começo discreto, com pouco dinheiro, foram produzindo as primeiras peças fitness. Com a união de talento, paixão e determinação, nasceu a Moving. Porque quando a gente tem uma certa estabilidade, a mamãe começa a voltar para a academia e eu já adolescente, querendo me cuidar, vou com ela também. E aí, o que você percebeu, mãe? Quando você voltou para a academia? Você tinha roupa? Como é que era? Eu não tinha roupa para treinar. Então, o que eu fiz? Como eu já tinha as máquinas, eu comecei a comprar tecido e fazer as minhas próprias roupas. Aí começaram a me perguntar onde eu comprava aquelas peças e eu respondi que eu mesmo fazia, porque eu tinha uma confecção, né? No caso, era uma facção. De lingerie. De lingerie. Aí eu comecei a fazer minhas próprias peças, foi o que chamou a atenção. Deixei na academia que eu treinava e deixei com a minha amiga Josi para revender. E no carro também eu vendia as peças, mas não era Moving ainda, tá, gente? E a gente começou a fazer aula de dança e nessa aula a gente acabou fazendo com umas amigas e essas amigas compraram as calças da Moving. Simone foi uma das nossas primeiras clientes e hoje ela é nossa supervisora, nosso braço direito na confecção. E a gente também deixou na própria academia para vender, a Josi levou para Além Paraíba. E assim que começou a surgir a Moving assim, em nosso coração, e a gente começou a ver uma oportunidade de mercado que não era muito explorada na época. Então assim, é uma história de superação que eu me orgulho muito. Eu não tenho vergonha nenhuma dessa história. De uma lojinha, pularam para a loja que queriam. De um porão de confecção, conquistaram um prédio. E aquelas meninas que compravam 2 quilinhos de tecido, hoje têm as suas estampas exclusivas e exportam para mais de 30 países. Então, depois desse resumo todo
da minha história, da história da Moving, aonde eu cheguei. Eu só tenho a agradecer a minha filha e é só agradecer a minha filha, a todos os meus colaboradores, a Simone, que vai estar presente, ao meu sobrinho Guilherme, também a minha irmã e várias outras pessoas. E assim, com muito orgulho que hoje eu tenho a Moving e eu não me vejo sem a Moving. É emocionante falar da marca porque é algo que me trouxe muitos benefícios, muitas alegrias. Realizei muitos sonhos, estou realizando ainda, pretendo realizar ainda vários sonhos e eu só tenho a agradecer, em primeiro lugar a Deus, né, e os meus pais e a minha filha. Então, quando fala na Moving, eu penso em... É até difícil falar. Eu penso em vários sentimentos, né? Gratidão. Gente, eu não consigo. Eu acho que o primeiro sentimento é gratidão. Gratidão a Deus por ter permitido a gente chegar onde a gente chegou. Porque sem Ele a gente não é nada. Gratidão às pessoas que sempre estiveram ao nosso lado. Porque sem pessoas a gente também não chega a lugar nenhum. Pessoas comprometidas, pessoas que sonham junto com a gente. Então, se fosse só eu e a mamãe, a gente não teria conseguido absolutamente nada. Pessoas da equipe, os próprios clientes, né, que acreditam no nosso trabalho. Então, eu acho que o sentimento que resume é gratidão e pensar no nosso passado, a nossa situação passada, né? Só de lembrar que a gente morava numa casa que tinha muita goteira e quando chovia mais dentro de casa do que fora, a gente pensa, é grato por tudo que a gente tem hoje, né? Então, é emocionante. Quando eu falo da Moving, eu não consigo falar muita coisa porque a emoção toma conta, mas eu acho que o que resume mesmo é isso, a gratidão de ter uma mãe também que sempre correu atrás, que sempre deu exemplo, nunca comeu pão da preguiça, ela sempre acordava cedo. Eu lembro que ela acordava às 6 horas da manhã, ela já estava costurando. Então, acho que o exemplo fala muito mais do que palavras. Então, eu sou muito grata a tudo que a gente conquistou e o que a gente vem conquistando até hoje. Essa é a Moving. Em português, significa movimento, substantivo masculino, ato ou efeito de mover-se. Conjunto de ações de um grupo de pessoas mobilizadas por um mesmo fim. Tantas histórias transformadas. Foi um dia que eu estava em casa, eu não estava bem financeiramente, estava fazendo só alguns trabalhos, mas nada muito sério. E aí eu tinha feito uma oração. Eu falei, meu Deus, me ajuda porque tá difícil a situação. E poucos minutos veio um telefonema da G falando assim, sim, eu estou passando aqui por uns problemas e eu queria que você me ajudasse a dar início aqui na minha produção. E aí eu vim fazer a entrevista e eu passei, é claro, eu já estou aqui. E desde então a gente tem feito uma parceria que eu digo que é de sucesso. A competição do mercado é grande, a gente passa por alguns momentos difíceis, mas existe uma coisa chamada respeito e o amor por conta da amizade. Então meu sentimento é de gratidão, de respeito. Vejo a Geilza como uma mulher muito séria, muito correta naquilo que ela faz. A Júlia é uma menina extremamente precoce, ela é obstinada na perfeição. Júlia e G, parabéns. Vocês merecem tudo isso que vocês estão passando. Parabéns. E parece que foi ontem que a gente era só uma lojinha ali na Ponte da Saudade, uma loja pequena. E eu lembro que no começo, né, até mesmo eu ajudei a desenvolver a logo da empresa, né? A Geilza, ela queria algo que tivesse uma estampa de onça no fundo, né? E assim, foi interessante, né? Porque foi um desafio a gente desenvolver algo que fosse do gosto dela. Vou dizer a verdade, né? Na verdade foi uma coisa assim um pouquinho brega, né? Para os padrões de hoje, né?
Mas ali que começou a nossa história de sucesso e começou a minha participação na empresa como um todo. Muitos desafios, muitas oportunidades que surgiram, né? E a gente precisou trabalhar firme, trabalhar duro para alcançar os objetivos, né? Para correr atrás dos nossos sonhos e conseguir conquistar um sucesso. Então, realmente, a Moving hoje é o que é, devido a todo esse esforço, todo esse trabalho de toda a equipe, da Julie, da Geilza principalmente, mas de cada um de nós que compõe parte da empresa. Eu me recordo das palavras de Walt Disney: se você pode sonhar, você pode fazer. E nós vamos conseguir sonhar e realizar muito mais nos próximos 10 anos. Bom, para muitos ela é a modelo, ela é aquela pessoa da foto, mas para mim ela é muito mais do que isso. Para mim ela é um ser humano incrível, que tudo que eu tenho hoje eu agradeço muito a ela, muito a Moving, e ela é uma pessoa que ela tem um coração que não cabe dentro dela. Tudo que ela pode fazer para ajudar as pessoas, ela faz, né? E tem uma história que eu guardei para minha vida, que é bem lá de trás, né? Como eu posso falar? Muitas das vezes a gente ia embora e ela ficava até altas horas trabalhando para que chegasse no fim do mês ela tivesse o dinheiro para pagar o nosso salário. E isso ficou marcado muito para minha história aqui na empresa, né? E sou muito grato a tudo que ela fez por mim. E cada um de vocês que esteve ao nosso lado escrevendo essa história é parte essencial desse movimento. Gê e Julie, obrigado por nos inspirarem. Que venham mais 10, 20, 30 anos de sucesso, porque somos movimento e continuamos.